Este é um ambiente de trabalho do meu pai, no Fratel, com uma mobília que até foi desenhada por ele. São estantes e a secretária do princípio da vida deles de casados. E aqui está uma pequena parte da biblioteca que o meu pai foi acompanhando ao longo dos anos, não só a biblioteca, mas também o arquivo pessoal, porque era uma pessoa de leituras, de estudo, de escrita e sempre tudo muito vivido, o uso dos livros, e ao longo da vida ele foi sempre atualizando, e é até muito interessante hoje reconhecermos como é que um professor tão jovem, na casa dos 20 e poucos anos em que começou a trabalhar, ia constituindo uma biblioteca. O meu pai tinha uma personalidade muito forte e creio bem que ao longo da vida essa sua personalidade, com o seu caráter, a sua nobre honradez, a sua energia e a sua cultura, terão marcado indelevelmente muitos daqueles que puderam partilhar do seu convívio. Na Golgã, no começo dos anos 40, como jovem professor do ensino primário e como fundador da Associação dos Bombeiros Voluntários. Logo depois, em Fratel, também como professor e dinamizador da SFUBF, a banda do Fratel, hoje centenária, que viera reencontrar pouco menos do que inerte antes de lhe inspirar um imparável sopro de nova vida. Como mais tarde viria ele a ser também o impulsionador e o construtor da Cooperativa de Agricultores de Fratel. A seguir, em Évora, nos anos 50, na direção escolar da Cidade Branca, onde os seus conceitos pedagógicos começaram a atingir notoriedade. E finalmente em Lisboa, ao longo das 3 décadas seguintes, em que a sua ação persistente e diferenciada o levaria aos mais altos patamares do sistema de ensino português. Primeiro como inspetor escolar e como pedagogo, que não prescindia de publicar os seus conceitos inovadores. E já nos caminhos do futuro, percorrendo todos os passos que o haveriam de sedimentar como personagem verdadeiramente primordial na institucionalização do ensino à distância em Portugal. Pertenceram-lhe as teimosias e o talento programáticos que viriam a dar forma à rádio escolar, depois à TV educativa e finalmente à telescola. Continha em si um conjunto de virtudes que faziam dele exatamente, digamos, se quiser, um líder na verdadeira acessão da palavra, não é? Lembra-me como conduzia muitas vezes as várias reuniões, não é? Absolutamente cansado, como se isolava momentaneamente, como recuperava forças, não é? Como nós nos víamos atrapalhados para o acompanharmos, não é? Mas, digamos, fazíamos uma boa equipa para conseguirmos exatamente os nossos objetivos. O professor Zé Martins era de facto um homem especial, homem da cultura, homem inteligente, no entanto, tinha o sentido prático das coisas. E para falar das questões da cultura, posso começar por dizer, e voltando à escola, é que ele transformou completamente esta escola, porque trouxe novos métodos pedagógicos, logicamente. Por exemplo, para além desses métodos, ele também nos dava ginástica. Estão aqui reunidos alguns livros e outras publicações que são da autoria do meu pai. Estes manuais, que é um caderno de aritmética da primeira classe, que aliás tem ilustrações muito bonitas do pintor Jaime de Sousa, que foi um importante professor de educação visual da telescola. Este livro é muito interessante do ponto de vista pedagógico, como concepção da construção das operações do cálculo, e também uma história da 4ª classe, publicados pela Verbo, onde ele também trabalhou como editor. E também
com a Matilde Rosa Araújo, José Salvado Sampaio, Orlando Pinto Batista, foi autor de 2 manuais que na época marcaram também uma mudança de língua portuguesa e finalmente aqui ainda no domínio dos manuais escolares, um método de ensino do português para estrangeiros. Por fim, após uma ação continuada nas mais elevadas posições do Ministério da Educação, o meu querido pai ainda encontraria uma impressionante reserva de ânimo para dedicar o seu ímpar talento de gestor sociocultural ao desenvolvimento da sua região de origem, a Beira Baixa, e em particular ao município dos nossos corações, Vila Velha de Ródão. É talvez a pessoa com uma cultura geral mais vasta que eu conheci em toda a minha vida. Ensinou-me a ler e a escrever, treinava-me, e com isso foi decisivo para a minha vida, a saber ler em voz alta. O meu pai explicava-me astrofísica, falava-me de política, ensinou-me a desenhar à vista, cantou-me até modinhas brasileiras. O meu pai entendia as árvores e as nuvens, desenhou casas, discutia química, sabia de anatomia e de tortulhos. Ensinou-me a ver corridas de touros, desvendava-nos o céu de agosto e contava-nos as óperas, recitava os Lusíadas de cor. Sabia tudo, de tudo, este meu pai. Mas também aprendi com ele a montar a cavalo, a tocar guitarra de fado, a guiar um automóvel, a desmanchar um porco ou a nadar no Tejo. Além do seu trabalho profissional, geriu com mestria e eficácia as casas agrícolas de familiares e a sua própria. Esta quinta, por exemplo, que recebera do nosso avô, era a sua menina dos olhos. Acrescentou-a, fazendo tratá-la sempre com um desvelo assinalável. Do azeite à cortiça, do milho ao linho, nas hortas, nos pomares ou nos jardins, na silvicultura como na agropecuária, com os animais de trabalho, com as abelhas, com a caça ou com os peixes do Tejo. Apesar da completa dedicação à pedagogia, creio que, porventura, este terá sido para ele o período mais exaltante da sua vida cheia, já que na alvorada de cada novo dia na Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão e em todas as atividades em favor da região, magicamente parecia revigorar-se de todos os cansaços da véspera. Era um homem extraordinário. Falava todos os dias com ele à noite. Ele tinha falado comigo, tinha-me dito várias vezes que haveria na Charneca uma coisa importante, pré-histórica. Eu um dia comprei aquele terreno, mandei-o lavrar com catapirla e apareceram umas pedras que não eram daquele terreno, eram pedras de xisto. Aquilo lá era e conhos, então apareceram aquelas pedras de xisto e eu digo só, o Batista Martins anda a ver desta descoberta, se calhar encontrei-a e à noite disse-lhe, fui obrigado a ir à noite lá com as luzes acesas do carro, digo assim, pá, não mexas mais nisto, que isto é precisamente aquilo que a gente queria saber e ver. O Inspetor Batista Martins, quando começou a exercer aqui o seu mandato de Presidente de Câmara Municipal, foi o primeiro a vir ter connosco, o que é curioso, ainda antes de nós mesmos nos apresentarmos a ele, passou horas imensas connosco nas escavações arqueológicas, convidou-nos para a sua casa, a equipa toda, às vezes éramos 20 e tal pessoas que invadíamos a casa dele no Fratel para convívio, para um fim de tarde, para um início de noite de convívio. Isso tocou-nos muito fundo mesmo. Todos os apoios logísticos que lhe pedíamos eram imediatamente concedidos. Eu guardo do Inspetor Batista Martins uma outra dimensão para além da arqueologia. E guardo do Inspetor Batista Martins a imagem do, porventura, o melhor autarca que eu conheci. E a verdade é que a sua vida social, com mais de 55 anos de trabalho continuado, constitui um poderoso exemplo,
um impressionante modelo de permanente dedicação à causa pública. O projeto da Adraços foi um projeto, a criação, o seu nascimento, a sua estratégia foi do Inspetor Batista Martins. Ele tinha uma ideia clara do que é, como poucos tinham, do que era isto das associações de desenvolvimento regional. Em 1990, um dia eu vim ter com o Sr. Inspetor Batista Martins, a seguir ao almoço, porque ele todos os dias dormia à sesta. Um quarto de hora, 20 minutos, ninguém lhe podia tirar a cestinha dele, que era de um quarto de hora, 20 minutos. E costumava vir aqui para este sítio, para a sombra dos sobreiros. Um dia eu precisava de tratar um assunto com ele, sabia que ele estava aqui e vim ter com ele aqui este sítio onde nós estamos. E acordei-o. E então, quando eu o acordei, ele saiu do carro e virou-se para mim e disse-me assim: ó Maria do Carmo, aqui, exatamente neste sítio, na encosta da serra, com estes sobreiros como envolvente, é que devia nascer o nosso Centro Cívico Vila Velha de Ródão. Era o local ideal para juntar as pessoas do norte da vila e das pessoas do Porto do Tejo. Isto foi em 1990. Estes anos todos depois, eu penso assim: como é que era possível, realmente, naquela altura, num local cheio de vegetação, cheio de sobreiros, como é que era possível ter a visão de um espaço que hoje é, sem dúvida nenhuma, o nosso espaço da educação e da cultura em Vila Velha de Ródão. Estudava, apreendia e reelaborava, sabia organizar e motivar, mas mais do que simplesmente a nós, sempre incentivou muita gente a estudar e muito ajudou a progredir a quem considerava disponível para o progresso pessoal, mas até a outros também. Transmitia-nos o exemplo da perseverança, da dedicação e da honra no trabalho. Trabalhava constantemente o meu pai. Eu não me lembro, senão muito remotamente, de o ver gozar uma ou duas vezes férias conosco. Os netos, mais ainda, aliás, do que a minha mãe ou nós, os filhos, quando as forças já não eram as mesmas de antes, para continuar a desenvolver tantos desígnios e tantos planos, fizeram-no, enfim, parar, embora por pouco tempo. Mas ele é um bom exemplo, digamos, de vida e eu insisto, devo-lhe exatamente, digamos, essa pluralidade que eu acho que deve caracterizar a vida e que deve caracterizar as nossas próprias consciências, as nossas próprias vivências, digamos, e o nosso estar no mundo, não é? Foi um homem que não era do tempo presente, mas sendo ele muito mais velho, sendo da geração anterior à minha, acho que também não foi um homem do passado. Ele é um homem do futuro. Era um visionário para o seu tempo. Que frequentemente evoco por este país fora quando quero dar o exemplo do que é um bom autarca, com poucos meios, mas com muito amor pela sua terra e com uma visão muito universal do país, no fundo. Foi um homem extraordinário. A doença final fragilizou-o lentamente até uma morte serena, em paz interior consigo mesmo e com todos os que eternamente o rodeavam. Mas a prova mais viva de que realmente passou por nós e ainda vive, um homem admirável, é que no dia a dia agitado que levamos longe daqui, na cidade grande, 8, 9, 10 anos depois do seu triste desaparecimento, ainda agora não passa um mês, às vezes nem uma semana, em que não encontremos mais alguém desconhecido que se nos dirija pela primeira vez e não nos diga: sabe, eu conheci o seu pai, devo-lhe muito. Ele era um homem fora do comum.